que o homem nunca foi à Lua, que tudo foi filmado num estúdio e que foi uma grande farsa inventada pelo governo americano. Mas hoje eu vou te contar a história completa. Não só se o homem foi ou não foi para a Lua, isso a gente resolve rapidinho. O que eu quero te mostrar é a história por trás da história. Você vai descobrir que o homem que nos levou à Lua construiu antes mísseis para Hitler. Que a prova mais poderosa de que fomos à Lua não veio dos americanos, veio dos soviéticos. E que em 2026 a corrida espacial voltou, só que agora o adversário não é a Rússia. Então fica até o final, porque a última revelação desse vídeo é que vai ficar na sua cabeça para sempre. Você vai descobrir que o homem que nos levou à Lua construiu antes mísseis para Hitler. Que a prova mais poderosa de que fomos à Lua não veio dos americanos, veio dos soviéticos. E que em 2026 a corrida espacial voltou, só que agora o adversário não é a Rússia. Então fica até o final, porque a última revelação desse vídeo é que vai ficar na sua cabeça para sempre. Quem comandava o desenvolvimento desses foguetes era um alemão, capturado no final da Segunda Guerra Mundial. O nome dele era Wernher von Braun, e ele era o maior especialista em foguetes do mundo. Mas o problema, ele tinha construído os foguetes que destruíam Londres durante a Segunda Guerra, a mando do Hitler. Mais de 3.000 mísseis foram lançados contra civis, e milhares foram mortos. E com o fim da guerra, tanto americanos quanto soviéticos saíram correndo para capturar esse homem. Von Braun escolheu se render para os americanos. E os americanos, que tinham acabado de lutar contra o nazismo, contrataram Von Braun. Limparam o seu histórico e colocaram ele para trabalhar. E a lógica foi simples. Melhor ter esse cara trabalhando para a gente do que para os soviéticos. Com a ajuda dele, em dezembro de 1968, pela primeira vez na história, seres humanos viajaram até a órbita da Lua. Até que 7 anos depois, em 1976, um cara escreveu um livro. E esse livro fez uma pergunta simples. E se tudo isso nunca tivesse acontecido de verdade? Essa pergunta virou a maior conspiração da história moderna. E hoje a gente vai resolver isso de uma vez por todas. Esse cara se chamava Bill Kaysing. Não era cientista, não era engenheiro, não era astronauta. Ele era um funcionário de uma empresa que fabricava peças de foguete. Ele trabalhava com a publicidade interna, no marketing. Tinha que ser o pessoal do marketing, né? E o título do livro é bem direto. Nós nunca fomos à Lua. A fraude de 30 bilhões de dólares da América. Esse livro foi o estopim de tudo. Mas o grande impulso dessa teoria de conspiração vem em 2001, quando a Fox News transmitiu um documentário baseado na teoria dele. O título era Teoria da Conspiração. Nós pousamos na Lua? E foi assistido por milhões de pessoas. E esse vídeo foi o verdadeiro multiplicador dessa teoria da conspiração. Então, se o livro plantou a semente em 1976, foi a televisão que fez essa semente virar árvore em 2001. Hoje, dependendo da pesquisa que você olha, entre 20% e 40% das pessoas ao redor do mundo ainda acredita que o homem nunca pisou na Lua. Não tem resposta possível. Não é uma foto, não é uma análise técnica. É lógica pura. Pensa comigo. Estamos em 1969. Guerra Fria no auge. Estados Unidos e União Soviética se odeiam. A União Soviética quer destruir a credibilidade americana a qualquer custo. Se os americanos tivessem mentido sobre a Lua, se tivesse sido tudo filmado num estúdio, quem no mundo tinha mais interesse, mais motivação e mais capacidade de provar essa farsa? Os soviéticos. A União Soviética tinha os melhores cientistas de foguete do mundo, tinha radares militares de altíssima precisão, tinha uma rede de rastreamento espacial que monitorava cada movimento americano. Eles rastrearam todas as missões Apollo em tempo real, captaram as transmissões de rádio diretamente da superfície lunar, independente da NASA, analisaram os dados com os próprios cientistas e nunca disseram nada. Nunca contestaram, nunca acusaram fraude, nunca usaram isso como arma de propaganda e teriam usado qualquer coisa, acredite. E para fechar, as provas físicas, e é aqui que muita gente faz a pergunta que alimenta ainda mais as teorias da conspiração até hoje. Se fomos em 1969 com computadores menos potentes do que o seu celular, por quê? Com toda a tecnologia que temos hoje, ninguém voltou por mais de 50 anos? Essa é uma boa pergunta. E a resposta não tem nada de misterioso, tem tudo de humano. A corrida espacial nunca foi apenas sobre ciência, foi também sobre geopolítica. O objetivo dos Estados Unidos era um só: chegar na Lua antes dos soviéticos. Mostrar para o mundo que o capitalismo era superior ao comunismo. E quando Armstrong pisou na Lua em julho de 69, esse objetivo estava cumprido. A guerra estava ganha.
E aí o Congresso americano fez o que o Congresso faz quando a guerra acaba: cortou o orçamento. O orçamento da NASA caiu mais de 40% em 3 anos. Cada missão Apollo custava o equivalente a 3 bilhões de dólares.